Glória a Deus. Amém. Seminário da família cristã. Terceiro mandamento. Vamos lá. Não deixem a mágoa na onde, pessoal? Mais alto. Não deixem a mágoa na onde? E qual a recomendação? Perdoe. Então, antes da gente continuar a nossa leitura, olha na tela, por favor, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5 a seguir. Diz assim, ó, vamos lá. Mateus capítulo 6, 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, justamente para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam então o seu galardão. É triste, mas ali é quando o Senhor Jesus, ele começa ensinando as pessoas sobre o compromisso, a responsabilidade de orar. Irmão, orar pela sua casa, orar pela sua família, requer de você e de mim um compromisso que vai além dessas quatro paredes aqui, irmão. Tem gente que só sabe fazer uma oração específica pela sua casa quando está no culto. Porque quando está fora do culto, não tem um momento que a pessoa se dobra diante de Deus e apresenta aquela situação diante do Pai. A Bíblia diz em Filipenses que nós temos que aprender a apresentar, levar diante de Deus as nossas petições, né, as nossas necessidades, em forma de petições, orações e ações de graças, diante de Deus. Só que às vezes, irmão, aqui a gente ora, concorda com o que o pastor prega, concorda na hora da oração, mas muitas vezes em casa, podemos dizer que a pessoa faz tudo ao contrário daquilo que ela aprendeu com Deus. Por isso que hoje nós vemos aí, irmão, centenas de milhares de pessoas que se enfraqueceram na fé, esmureceram diante de Deus por não terem obtido respostas das suas orações. A Bíblia diz que a oração, a esperança, quando ela é muito demorada, ela enfraquece o coração. E muitas pessoas enfraqueceram os seus corações. O coração fraco é aquele que já não... Eu vou usar uma linguagem que você entenda melhor. Ela já o coração não bota mais fé de que alguma coisa vai acontecer. Tipo assim, Deus não vai fazer mais nada, então agora eu tenho que fazer. Deus não vai mudar, Deus não vai transformar, e a gente deixa aquele pensamento diabólico se instalar na nossa mente, que é aquela frase, para mim, a frase maldita: pastor, Deus não muda quem não quer. Então, se a pessoa não querer, não adianta nada. Vou te falar pela milésima ou quantas vezes for necessária. Eu não queria ser crente, muito menos pastor. E olha eu aqui. Eu não queria ser crente, irmão. Eu não queria viver uma vida cristã, eu não queria ser crente, eu não queria ser membro de uma igreja, eu não queria fazer parte de nada disso. Nunca passou pelo meu coração. E eu sempre estava com o pé atrás, mas olha eu aqui, ainda sou até pastor. Ou seja, não é o que eu quero, é operando Deus, é que ninguém vai o quê? Mas para que Deus opere a ponto de ninguém impedir, por trás tem que ter a oração de um justo, que pode muito em seus efeitos. A sua oração pela sua casa, a sua oração pela família vai além dessas quatro paredes. Por isso que quando ele estava ensinando a oração do Pai Nosso, ele disse: e quando orardes, provando que nem sempre a gente ora pelas coisas. Todo dia nós reclamamos de algo, todo dia nós nos decepcionamos com algo, todo dia nós nos entristecemos com algo, mas nem sempre todo dia falamos com Deus a respeito daquilo com Deus. Nem sempre você vai lá e fala: ó Deus, meu filho, ó Deus, a minha esposa de novo, eu pedi que ela não fizesse isso, mas Deus, eu não sei, acho que ou ela se esqueceu, ou o diabo tapou a visão dela, cegou, e ela foi lá e fez de novo. Jesus, me ajuda, eu não quero destruir meu lar, eu não quero perder minha família, o que é forte tem que suportar as fraquezas do fraco, me ajuda aqui, Jesus. Não. A pessoa, ela vai, ao invés de buscar motivos para prosseguir, ela busca motivos para desistir, motivos para parar. E se você procurar motivos para parar, Satanás vai te dar milhões. Satanás vai te dar milhões. E você e eu precisamos apenas de um. É o que a Bíblia nos ensina, que aquele que não luta pelo seu, nega a fé e torna-se pior do que o infiel.
Eu tenho um compromisso, você tem uma responsabilidade. É nosso ministério, irmão, ajeitar nossa família e ainda levar para onde? Para o céu. Se você já fracassou em alguma coisa na sua vida, Deus está te dando a chance de você não fracassar nisso. Se você já fracassou como profissional, se você já fracassou como qualquer outra coisa, Deus está te dando a condição, Deus está te dando a chance, Deus ele está te habilitando para que você não fracasse com isso. Então, quando orardes, olha o que diz o versículo, volta lá, 5, diz assim, ó, e quando orardes, não sejais como quem, pessoal? O hipócrita. O que é uma pessoa hipócrita? Existem vários termos que a gente pode usar. Primeiro, falso. Outro exemplo, além de falso, fingido, sabe? Existe a possibilidade da pessoa levantar as mãos para os céus e fazer uma oração fingida? Tem. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava em uma de minhas igrejas, e aí tem um resultado. Agora é bom, olha o que Deus está mostrando, só para você ter ideia. Eu estava em uma das nossas igrejas, e começar a reunião de obreiro, só para você ter ideia, do corpo de obreiro. E aí a gente ia começar a reunião de obreiro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Ô fulano, vai lá e começa a orar. Eu pedi para que alguém fizesse. Eu não tinha hábito de fazer isso, era eu quem fazia, mas naquele dia eu pedi. Vai lá e faz a oração. E aí eu falei assim, mas gente, eu não estou, nesse momento, eu não estou fazendo nada, eu não estou tão ocupado que eu não possa orar, que eu não possa falar com Deus lá. Mas alguma coisa me fez ficar sentado ali. Aí eu sentei e fiquei ouvindo a líder do grupo começar a orar, começar a apresentar a Deus. E eu fiquei escutando, até que chegou um momento que Deus falou assim, agora desce, agora vai. Aí eu me levantei mais do que depressa. Quando eu abri a porta do escritório, eu olhei para o grupo de obreiros, todos estavam orando, em exceção uma pessoa. E essa pessoa, irmão, estava lá tipo assim, a ver navios, ou vento, eu não sei o que ela estava esperando ver, a pessoa. Mas quando ela me viu, irmão, era mais fácil ela continuar do jeito que ela estava, a pessoa. Ela, quando me viu, fechou o olho e começou a falar e gesticular e fazer aquela oração. Se eu tivesse ido alguns minutos depois, ou se ela fosse mais rápida do que os meus olhos, talvez eu olharia para ela e falaria assim, poxa, que pessoa ungida, olha lá, clamando, buscando, se envolvendo, olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, esse é o tipo de hipócrita, é aquele que leva a Deus uma coisa, quando ele mesmo não acredita. Ah pastor, então eu não devo orar? Eu acredito que você deve orar, mas primeiro você tem que orar para você, para que você tenha condições de crer naquilo, para que você tenha condições de acreditar que sim, Deus é poderoso, infinitamente mais, para fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós oramos. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, tem que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador, Ele é recompensador daqueles que o buscam. Para terminar o desfecho daquela pessoa, hoje ela não está mais no nosso ministério, não está mais em ministério nenhum, está levantando uma outra bandeira, inclusive colorida, e lutando contra a fé cristã. Olha onde essa pessoa foi parar. Meu irmão, nós não podemos agir com hipocrisia com Deus. Pastor, e se eu estou tendo problemas de crer? Então fala para Deus a teu respeito, não a respeito de quem quer que seja. Depois que você falar a seu respeito, aí você fala a respeito de alguém. Porque ainda que você não creia que a sua família vai mudar, Deus entregou a vida do seu filho para que ela seja transformada. Ainda que você não creia, pode ter certeza que Deus está levantando alguém cheio do Espírito Santo, que vai estar orando, pedindo para que Deus entre em todas as casas e salve todas as famílias em nome de Jesus. Quando orardes, não seja como os hipócritas, primeiro, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, justamente para serem vistos pelos homens, em outras palavras, para receber louvor de homens. Vai receber, nossa, olha essa pessoa, olha que coisa linda, olha, maravilhoso, olha que... Não faça isso, porque a pessoa que fizer dessa forma, a Bíblia fala que o galardão, a recompensa, então ela já recebeu. Eu não quero elogio, irmão, eu quero resposta das minhas orações. É para isso que eu oro, é para isso que eu me consagro, é para isso que eu me coloco diante de Deus. Eu não quero elogio, eu quero resposta das minhas orações. É isso que eu peço para Deus. Mas tem gente que prefere o elogio,
Então, se você prefere o elogio, se você prefere ser admirado, se você prefere ser estimado como alguém de fé, como alguma mulher de fé, então a Bíblia fala que o seu galardão você já recebeu. Esquece a resposta de oração. Não faça, não seja como eles, diz a Bíblia. E aí ele continua dizendo a oração, continua. E diz mais assim, ó: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está o quê? E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Prossiga. E orando, não usei de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito, mais alto, que por muito, serão o quê? Ouvidos. Prossegue. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe. Mas se o que Deus sabe que lhe é necessário, nada tem a ver com a resposta, mas sim com você. Você já parou para analisar? Antes que você ore, antes que você peça, e se diante daquilo que você vai pedir, Deus já sabe a resposta, e Deus já sabe o que vos é necessário, e esse necessário talvez não esteja relacionado a alguém. Não, pastor, porque eu digo que meu marido mudar, eu sou mais feliz. O marido mudou e você continua infeliz. Procurou um outro motivo para poder continuar infeliz. Não, pastor, o dia que eu prosperar, Deus responder a minha oração da prosperidade, aí eu vou ser uma pessoa feliz. Não, e o dia que Deus fez prosperar, e mesmo assim você continua uma pessoa triste. E se o vos é necessário, não tem nada a ver com a resposta da sua oração, mas o que Deus precisa fazer em você. Lembre e repita isso comigo agora. Diga: antes de Deus tratar com a minha casa, com a minha família, diga: Deus tem, precisa e vai tratar comigo primeiro. Ele vai tratar comigo primeiro, Ele vai tratar com você primeiro. Então ele sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Continua. Portanto orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no... O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Agora preste atenção: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós o quê? Assim como nós o quê? Agora olha para a pessoa e fala assim: aí você às vezes é hipócrita. Como assim, pastor? O senhor está me ofendendo. Não me tenha como ofensor, pelo amor de Deus. Eu estou tentando fazer você entender. Você quer que perdoem você, mas nem sempre você libera perdão para quem te ofende. Nem sempre você tenta trazer paz em quem te ofende. E o nosso maior erro é, diante do perdão, levantar condições, né? Levantar determinações. Não, ali ele diz claramente: perdoa. Essa deveria ser a oração sincera. Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas faltas, perdoa os meus escorregar, perdoa, Senhor, os meus tropeços. Senhor, perdoa às vezes o que eu falo. Deus, perdoa às vezes o que eu penso. Deus, perdoa às vezes as coisas que eu falo, assim como eu tenho feito isso com as pessoas que têm me ofendido. Será que essa é uma lista das coisas que temos feito pela nossa família? Será que isso é uma lista daquilo que nós temos feito pela nossa casa? Ah, claro que sim, pastor, eu estou fazendo isso há tanto tempo. Meu irmão, então você está buscando outro louvor. Não cumpriu o mandamento. Perdoa, olha a palavra, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória, o poder e a glória para sempre. Agora presta atenção: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então o que eu entendo com esses últimos dois versículos, o 14 e o 15? Que o meu perdão, que vem de Deus, depende de eu perdoar o meu próximo.
E o meu próximo, ele não vem com o nome esposa, o meu próximo não vem com o nome marido, o meu próximo não vem com o nome filhos, ou até mesmo um estranho. Não. Próximo, é quem te ofendeu, é quem te causou mal. Se você pegar a oração do Pai Nosso, a respeito do perdão, é a única coisa que Deus ele enfatizou, que Jesus enfatizou. Ele passou toda ali a oração, mas depois que ele terminou de ensinar como deveria ser a oração, a única coisa que ele chamou mais atenção foi para quê? Para o perdão. Irmão, comece a prezar isso mais na sua vida. O perdão não só livra o ofensor, como te dá garantias de vida melhor diante de Deus. Vamos ler então ali? Terceiro mandamento: não deixem a mágoa na onde? Mas façam o quê? Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Aí, até 7, ele faz essa pergunta. Essa é uma pergunta de quem devia ter dificuldades no relacionamento. Afinal, quem nunca as teve? Todas as vezes que nos relacionamos, corremos o risco de magoarmos ou de sermos também o quê? Por alguém. Na família, ainda mais. Vem cá, irmão, quem que nunca ficou triste com alguém da sua família que falou mal de você? Ah, pastor, olha, sinceramente, houve uma vez, pastor, que aquilo me deixou fora do sério. Fiquei semanas sem falar com aquela pessoa. Ah, mas depois foi abrandando e voltei a falar. Mas por que você fez isso? Agora eu quero te fazer uma pergunta, e é bom que você não me responda, porque se você, dependendo da sua resposta, eu vou te achar mentiroso. Qual de vocês nunca falou também de alguém da sua família? Quem da sua família nunca virou pauta de suas conversas? Às vezes até escondido. Aí hoje você foi lá e conversou no WhatsApp, aí veio essa infelicidade do print, aí alguém printou e mandou. Aí aquela pessoa: você está falando de mim? Como que eu estou falando de você? Manda o print, você fala: oh, abençoada. Ainda bem agora, pastor, que tem aquela mensagem temporária, que agora tem no WhatsApp, você ativa ela, depois de 7 dias ela apaga sozinha, para não correr o risco de você esquecer. Né? Pastor, quem nunca fez isso, irmão? Agora preste atenção, geralmente quem faz esse tipo de pergunta, quantas vezes eu tenho que perdoar? É porque infelizmente, olha o que diz aí, vamos ler de novo. Essa é uma pergunta de quem realmente já deveria estar vivendo uma dificuldade como essa. É a mesma coisa quando Jesus foi ensinar os discípulos a respeito da riqueza. A Bíblia fala que ele diz assim: olha, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Mas quando Jesus estava abordando esse assunto, ele estava falando daquelas pessoas que têm um amor desesperador ao dinheiro. Sabe aquela pessoa avarenta que atravessa o rio com sal na mão e não derrete? É aquela pessoa assim, desse jeito, irmão. Sabe aquela pessoa que está com dinheiro na bolsa, passa, vê um lanche, morre de vontade de comer, para chegar em casa, sentar e falar: por que eu não comprei? Porque era avarento. Você esperou depois passar, agora não tem como, porque agora vem a outra luta, a preguiça de levantar e voltar lá de novo. São lutas, meu filho, são guerras, são batalhas constantes. Os discípulos disseram assim: olha o que os discípulos responderam então para Jesus assim, ó. Em outras palavras, parafraseando: Jesus, você pode falar de novo? Sim, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe qual foi a resposta às perguntas dos discípulos? Então quem se salvará então? Sinal de que eles já estavam revelando os seus próprios corações. Porque eles estavam, em outras palavras, dizendo: Senhor, então mesmo sendo seus discípulos, mesmo te servindo, estamos perdidos. Porque quem vai se salvar? Quem não gosta de dinheiro? Gostar é uma coisa, amar, endeusá-lo é outra. É outra, irmão. Então essa pessoa perguntou: até 7? Claro que todo mundo já conhece a resposta. Até 70 vezes? E se a gente fazer um cálculo humano, vai dar quantas vezes ao dia? 70 vezes 7? 490 vezes ao dia. Não é, irmão? Me ajuda, é isso mesmo ou estou errado? Isso, recorre à calculadora. 70 vezes 7, 490 vezes. Estou errado?
490 vezes. Ah, pastor, mas olha, lá em casa tem gente que abusa desse número. Lá em casa tem gente que abusa. Olha, pastor, o senhor não tem ideia, o senhor não conhece, pastor. O senhor não sabe, o senhor não tem noção, pastor. Aqui na igreja parece um anjo, mas lá em casa ele perde as asas, e nem a auréola tem mais, pastor. O senhor está brincando, o senhor... Quem olha ele na rua fala, esse cara é um anjo. Mas em casa só eu sei quantas vezes eu tenho que lidar com as garfadas. Ah, pastor, o senhor não tem noção. Aqui na igreja, pastor, olha, ela anda, parece estar deslizando no azeite, né? Mas em casa, pastor, bota fogo em tudo, até os bichinhos correm dela. A coisa é feia, pastor, você não tem noção não. Só que não entende, você não está compreendendo as coisas. Meu irmão, quando Jesus se referiu dizendo, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7, não é que você estaria limitando o perdão. Era uma forma de dizer, perdoe quantas vezes forem necessária. É isso que ele estava ensinando. Tire da sua cabeça, como homem de Deus, como mulher de Deus, que perdão tem o seu limite. Não tem, porque se perdão tivesse limite, nós já tínhamos rodado há muito tempo, ó. Nós já tínhamos rodado, ó, há muito tempo, irmão, todos nós. E eu falo para você, até do altar, começando com a cantorinha. Todos nós já tínhamos rodado, ó, há muito tempo. Então não imponha limite naquilo que você não consegue se ver livre. Quando Jesus se referiu, era justamente isso, perdoe quantas necessárias vezes for. E aí ele continua dizendo, todas as vezes que nos relacionamos, nós corremos o risco sim, de nos magoarmos, ou de sermos magoados na família ainda mais. Portanto, precisamos perdoar 7 vezes? Não. Disse Jesus, não te digo até 7, mas até 70 vezes. Olha, preste atenção nisso aqui agora. Se você quer ter uma vida, vamos lá pessoal, bota mais ênfase aí, vamos lá. Se você quer ter uma vida, então olha o conselho, precisa começar a perdoar o quê? E independente de quantas vezes te magoaram, você deve perdoar para ser, só depende de você. Quando perdoamos, não o fazemos só pela outra pessoa, mas também pelo nosso próprio. Quando guardamos rancor e ressentimento no coração, construímos muros de quê, pessoal? E olha, irmão, é possível ver esses muros hoje na vida das pessoas, sabe? Quando é que você às vezes consegue ver uma família que não tem muro? Quando elas conseguem se comunicar com facilidade. Sabe, eu fico vendo pessoas que admiram a família dos outros, quando elas poderiam fazer da delas a melhor. Você viu fulano? Olha a família de fulano, olha, eles não têm o que a gente tem, não usufruem do que nós usufruímos, não possuem os bens que nós possuímos, mas você não vê um se referir ao outro com palavras ásperas e agressivas. Sabe, é um falando maninho, maninha, meu irmão, minha irmã, um se preocupando com o outro. O irmão foi fazer uma casa no final de semana, e ele estava construindo a casa dele. O outro irmão que trabalhava a semana inteira como um doido, mas chegava no final de semana, levantava as... Onde você vai? Vou lá ajudar meu irmão. Mas você está cansado, eu sei, mas a casa dele não vai ser construída para sempre, uma hora vai parar. Eu vou lá ajudar meu irmão. Eu vou contribuir com o meu irmão, ele não tem condições de pagar alguém para fazer, mas eu sou irmão dele, e para essas horas ele precisa de irmão também. Para essas horas. Irmão, olha os muros que se levantam. Ô fulano, ô meu irmão, eu acabei gastando o que não devia, acabei saindo fora do normal, sabe, meu cartão esse mês vem mais caro. Você me empresta R$500 aí? Não tem, você está louco, se eu tivesse R$500, eu estava rico. Você está doido? Eu não tenho não, você está doido, você colocou sua cabeça. Não, sinto muito. Aí o irmão abaixa a cabeça, vai triste para casa, porque ele sabia que ele tinha, né? E aí ele foi triste para casa, no decorrer, pá, morre. Aí vai lá o irmão chorar. Quanto que é essa coroa aqui? R$600. Manda para o meu irmão, ele merece.
Ele merece. O que ele vai contemplar com a coroa? Já pensou se ele pudesse levantar, jogava a coroa na tua cabeça? Quando eu precisei de R$500, você não me emprestou, amigo. Agora que eu não posso fazer nada, você quer fazer o que por mim? São muros que se levantam, irmão, que colocam um distante do outro, um afastado do outro, um sem afeição do outro. Veja a frieza que há na família hoje em dia, veja o distanciamento que há na família hoje em dia. Às vezes moram na mesma casa, mas parecem que moram quilômetros de distância. Você quer ver a maior prova de muros levantados dentro de casa? Quando você não sabe o que acontece com as pessoas de dentro da sua própria casa. Às vezes você saiu lá fora, isso aqui é profético, Deus está falando para alguém. Você foi lá não sei na onde, alguém chegou para você e falou: fulano, como está teu irmão? Não, tá bem. Não, porque eu fiquei sabendo assim aconteceu isso com ele. Não aconteceu não, aconteceu sim. Aí você chega em casa e fala: fulano, aconteceu isso. É verdade, aconteceu. Aí às vezes você quer não estar no direito. E por que você não me fala nada? Porque não adianta falar, você não me ouve. Para que eu vou falar? Olha os muros levantados aí, irmão. Olha os muros sendo construídos e divididos dentro da própria casa. Os muros que era para servir de proteção, hoje está se tornando prisão e isolamento. Olha aí, vamos ler aí, ó. Vamos lá, olha o que diz aí, vamos lá. Na última frase da segunda estrofe. Quando guardamos o quê? Qual que é a palavra? Rancor e ressentimentos na onde? Construímos muros de separação. Pensamos estar mas não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceitos e presos pela nossa própria amargura. Geralmente eu chamo os muros, eu chamo de bloqueio, de defesa. A gente cria um sistema de defesa para não ter que passar por aquilo de novo, para não ter que viver aquilo de novo, para não repetir aquilo de novo. Então a gente cria muros e a gente acha que aqueles muros estarão nos protegendo. Daqui a pouco você está se tornando uma pessoa sozinha. Você tem várias pessoas à sua volta, mas você não tem uma que te chame para fazer algo e você não tem ânimo para chamar ninguém para fazer alguma coisa com você. Não tem, olha os muros. Olha o que está sendo levantado, que está te deixando sozinha. Por que você acha que nos dias atuais existe um grande número de aumento de depressão hoje em dia, mesmo dentro de uma família toda bem estruturada? Lembra o que antigamente falava? Que depressão era a doença de quem? De rico. E hoje até cachorrinho tem depressão, acredita? Até cachorrinho. Passarinho, papagaio, quando ele começa a retirar a própria pena, porque está estressado e depressivo. O que antes era, não, só rico pega doença de depressão, mas ninguém pega. Hoje não, irmão. Hoje é um mal que está se instalando, e a pessoa por quê? Porque ela criou muros anteriores. E ela começou a criar dificuldade de se relacionar com as pessoas. Criou dificuldade, porque esse muro ela levantou para não se ofender mais, para não, olha pastor, já aprendi lição, eu não vou mais confiar em ninguém, eu não vou falar mais com ninguém, eu não vou dar mais ousadia para ninguém, eu não vou abrir as casas para ninguém, eu não vou fazer mais nada. Daqui a pouco você está no hospital. Porque aí você vai ver todo mundo se relacionando, todo mundo tendo amizade, todo mundo vivendo, todo mundo continuando, todo mundo prosseguindo e você ficando para trás. Hoje Deus ele quer romper esse jugo sobre a sua vida em nome de Jesus, meu irmão. Hoje Ele quer despedaçar esse jugo e fazer você, na autoridade do nome de Jesus, experimentar o que é felicidade de verdade. Isso é o que o nosso Deus quer fazer. Derruba esse muro hoje, coloque ele para o chão, desabe ele agora. Faça como os muros de Jericó. Não importa quão alto eles sejam, quão forte eles foram, não importa quão estrutura eles têm, com um grito, em nome de Jesus, você vai colocá-lo ao chão para a glória de Deus. Voltemos a ler. Pensamos estar nos protegendo, mas não estamos. Ficamos isolados, sozinhos, cheios de preconceito e presos pela nossa própria.
esses muros de separação não só deixam as pessoas de fora, mas também as prendem do lado de dentro. Você já percebeu que essa é a geração que mais tem vontade de ficar em casa? E tirando a pandemia. Olha como que aconteceu. Eu não tinha vontade de sair de casa. Olha, eu não tenho problema com a pandemia, porque eu não tenho problema, eu não queria mesmo sair de casa. Hoje, por causa da pandemia, vive querendo andar na rua. Não é assim que tem gente? Agora que não é para andar, vive caçando motivo para ir para a rua. Principalmente os mais velhinhos, meu Deus do céu. Não era de sair, não era de andar. Entrou pandemia, chamou, falou: isolamento social. Não pode sair. Eu tenho que sair, não aguento mais. Mas você não saía. Você não ia para canto nenhum. Né? Teve até uma brincadeira no início da pandemia, que é os carros do velho, né? Que passava na rua para recolher, eles corriam para dentro. Né? Irmão, olha só, agora a pessoa está vendo o quão é necessário se relacionar. Por isso que Deus formou igreja. Porque igreja é lugar de comunhão, de se relacionar, de ter amizade, de ter pessoas ao seu lado, que vão orar por você, que vão chorar com você, que vão interceder por você, que vai enfrentar a luta com você, que vai dobrar o joelho com você, que vai falar com Deus com você, que vai na mesma direção que você e vai levantar você. É isso que a igreja faz. Mas até isso o diabo quer fechar as... Continuemos, vamos lá. Você percebe que estas paredes também evitam que a graça de Deus entre em sua vida. Elas podem bloquear a emanação da graça divina e fazer com que as suas orações não sejam o quê? Além disso, elas não permitirão que os seus sonhos se realizem. Você então tem de derrubar esses muros. O apóstolo Paulo declara aos coríntios que teve de perdoar preste atenção, vamos ler isso de novo. Você então tem que derrubar esses muros. O apóstolo Paulo declara aos coríntios, uma igreja, um povo, que teve de perdoar para Satanás não ter vantagem sobre... 2 Coríntios 2,10, olha na tela. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença, para que não sejamos vencidos por... Meu querido, você não está perdoando? Não, pastor. Você não quer perdoar? Não, pastor. Então uma coisa Deus está te falando: você está sendo vencido por Satanás. Ele está dominando, ele vai manipular a sua vida. Ele é quem vai tomar as decisões daqui para frente. E se é que já não tem feito? Porque eu não entendo, pastor, sabe? A gente luta, a gente corre atrás, a gente batalha, sabe, pastor, paga o preço, e sempre alguém está nos causando, nos lesando, sempre alguém nos prejudicando, sabe, pastor? Você faz de tudo para a pessoa, sempre tem alguém falando mal de você. Você sabe, pastor, você corre, você vai lá, prepara tudo e deixa pronto. Quando você pensa que vai pegar o serviço para executar, que vai trazer um recurso para dentro de casa, vai suprir a necessidade do lar, de repente a pessoa pega aquele e dá para outro que não fez nada. O que está acontecendo, pastor? Estás sendo vencido por Satanás, por causa de uma coisinha: os muros da mágoa, os muros do rancor, os muros do ressentimento. Por isso que na vida de alguns, que parece que a oração não surte efeito, parece que na vida de algum a cura não se manifesta, por isso que na vida de alguns parece que a prosperidade nunca se achega. Sabe, a pessoa nunca vê melhora, a pessoa nunca vê crescimento, a pessoa nunca vê multiplicação, a pessoa, em outras palavras, resumindo de uma forma geral, não vê sinais. Não vê sinais. Para que não sejas vencidos por Satanás. Sabe por quê? Versículo seguinte, o 11. Porque não ignoramos os seus ardis. Nós não ignoramos isso. Continuemos. Livrar-se da mágoa é a única forma para se livrar da prisão o quê? Pois você não poderá ser livre enquanto não arrancar essa semente maligna do... É Deus ou é você quem vai arrancar?
Você. Não joga a bola para Deus, não. Quem se encarrega de arrancar isso aí é você. Ah, pastor, eu estou a vida inteira orando, falando para Deus, tira, Deus tira, Deus tira. Aí quando Deus começa a mexer para tirar, você vai lá e segura. Não, é você que tem que ter essa iniciativa. É você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não quero mais isso dentro de mim. Eu não quero orar mais, olhar para ela dessa forma. Eu não quero olhar mais para ele dessa maneira. Deus, não. Acabou, arranque-se do meu peito. Tira agora. O que é impossível ao homem é possível para quem? Então Deus faz a obra aqui agora. Mas às vezes, irmão, esse mal não foi arrancado porque nem sempre foi sincero, como o apóstolo Paulo falou, diante de Cristo. Nem sempre foi sincero, verdadeiro. Às vezes falou de um momento, de um peso na consciência, de uma reflexão, não posso ser assim, eu não posso ficar dessa forma, eu não posso ser dessa maneira, eu preciso fazer diferente, eu preciso mudar. Vamos ler de novo para terminar? Livrar-se da mágoa é a única forma para se livrar dessa prisão que? Pois você não poderá ser livre enquanto você não arrancar essa semente maligna do coração. Ao perdoar, você realmente se sentirá o quê? Segunda palavra. Fala de novo essa palavra. De novo. Glória a Deus. Eu falava para minha esposa, quando estava meditando, eu falei assim para minha esposa, olha que coisa linda. Você não perdoou enquanto você primeiro não se sentir feliz. Pastor, olha, sabe quando você permite, mas você permite assim com... que eu tenho que fazer, né, pastor? Tem que ser assim. Então, isso não é felicidade. Quando você é feliz, você está feliz e se sente curado. O que é uma pessoa curada? Você já machucou alguma vez na sua vida? Quem já machucou? Levanta a mão, deixa eu ver. Vou pegar aqui o Renan. O que você machucou, Renan? O braço? O que aconteceu? Quebrou o cotovelo? Está curado? Mas você esqueceu disso? Uma pessoa curada não sente mais a dor, mas não esquece. Mas quando lembra, já não dói mais. Já não dói mais. Isso é perdão. Você pode até lembrar, mas não te dói mais. Não te fere mais, não te machuca mais. Mas se aquilo ainda, quando você olha, ou você ouve, ou você vê, e aquilo muda a sua adrenalina, seu coração começa a palpitar mais forte, quando a sua mão começa a suar e seu coração se acelera, então, minha irmã, humilha diante de Deus, porque curado você não foi ainda. E não estou falando de coisa física, estou falando de alma. Estou falando de coração. Vamos ler de novo? Ao perdoar, você realmente se sentirá o quê? Segundo, tanto física quanto espiritualmente, receberá a graça de Deus e se surpreenderá com o que Deus fará em sua vida e também na sua família. O perdão é uma escolha, ou seja, um mandamento, mas não é uma opção. Como assim, pastor? O perdão é uma escolha, é um mandamento. Eu escolhi perdoar, não é uma opção. Porque quando se torna uma opção, eu me acho no direito de decidir o que eu perdoo e o que eu não perdoo. Não, isso eu perdoo, isso aqui não. Isso aqui passou do limite. Isso aqui não, isso aqui já exagerou demais. Perdão não é opção, perdão é mandamento. Perdoai os vossos irmãos. Não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quantas vezes forem o quê? Essa é a terceira mandamento de hoje. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis.